quando seu paciente te pede um atestado para levar para o trabalho, para justificar o horário que ele vai chegar mais tarde, você sabe qual é o tipo de documento que você realmente precisa fazer? E quando ele te pede para fazer um atestado para ele justificar uma falta ao trabalho, você sabe se você pode fazer? Bom, e quando ele te pede um documento para que ele possa anexar um processo judicial para comprovar algo, você pode fazer esse documento e como que seria? Essas questões tiram o sono de muitos psicólogos na nossa rotina de trabalho. Nós podemos sim fazer vários documentos, mas não pode ser de qualquer maneira. Nós temos uma legislação, que é a Resolução 6 de 2019, que traz especificadamente cada um dos documentos que nós podemos elaborar e de que maneira, o que envolve cada um deles e qual é a estrutura de cada documento. Então, nesse vídeo, eu vou explicar um pouco para você como atender a essas demandas da maneira mais correta possível. Meu nome é Nara Leão, sou psicóloga, psicoterapeuta e aqui nesse vídeo nós vamos conversar sobre os documentos que o psicólogo faz na sua prática, na sua rotina de trabalho. São 5 documentos que são especificados na nossa legislação, na Resolução 06 de 2019, que são declaração, atestado, relatório, laudo e parecer. Cada um desses 5 documentos tem uma característica específica e atende a um tipo de propósito, a um objetivo específico. Então, às vezes o paciente chega para você e te pede um documento falando que é um atestado. Mas quando você vai ver, a demanda que ele tem não é para um atestado, é para uma declaração. Então é muito importante que você tenha conhecimento dessa resolução e que você aprenda realmente, entenda qual é o objetivo de cada documento e como cada documento deve ser feito para que você exerça essa atividade da maneira correta. O primeiro documento é a declaração. Na declaração, nós vamos falar apenas de dados objetivos do processo terapêutico. Aqui a gente não fala sobre estados psicológicos, sobre características dinâmicas do paciente. A gente simplesmente fornece os dados objetivos, que são se a pessoa está em terapia, desde quando ela está em terapia, qual o dia da semana que ela faz, qual o horário que ela faz, há quanto tempo, apenas esses dados. Você não vai falar se a pessoa tem ansiedade, o que levou ela a buscar a terapia. Essas informações não se enquadram na modalidade de declaração. Esses dados maiores de estado psicológico já vão para o atestado, que é um segundo tipo de documento que nós podemos fazer. O psicólogo pode sim fazer atestado, e no atestado ele vai falar sobre o processo terapêutico, dando informações relativas ao estado psicológico do paciente. Tem como objetivo poder justificar faltas, justificar a impossibilidade da pessoa de estar em algum lugar, com algum propósito. Então o atestado ele vai trazer essas informações de uma maneira mais específica com relação ao paciente. Outro objetivo também é dizer se a pessoa está apta ou não a exercer alguma atividade. Então tudo isso a gente vai colocar no atestado, que é um documento curto, ele tem uma linguagem mais direta, não é um documento que a gente fica estendendo, a gente não vai falar de uma avaliação psicológica ali, por exemplo. Então você vai falar tudo de maneira sucinta, aprofundando apenas no que for necessário. Tem uma questão que às vezes é discutida, o psicólogo pode dar atestado? A gente pode. Agora, se a empresa vai receber, vai aceitar esse atestado como uma justificativa de falta, nesse caso a empresa tem o poder de escolher. Por quê? Pela CLT, ela não é obrigada a aceitar atestado psicológico. Terceiro tipo de documento é o relatório. No relatório, você vai relatar o processo terapêutico do seu paciente. Você pode tanto relatar que ele já esteve em terapia, você vai dar informações de uma maneira geral, mas não é para esmiuçar o processo como é num laudo, que você vai fazer uma avaliação psicológica e dar o resultado por meio do laudo. No relatório, você vai relatar sobre o processo terapêutico da pessoa, que pode já ter acontecido no passado ou pode estar acontecendo nesse momento. O relatório costuma ser muito utilizado para anexar em processos judiciais. Às vezes a família pode pedir, vamos imaginar um caso de disputa de guarda, um divórcio litigioso. Uma das partes, o pai ou a mãe, pode pedir um relatório para a psicóloga para poder dizer como está o estado ali emocional do filho, comprovar que ele está em terapia e qual é o estado dele. Então você também pode fazer isso por meio de um relatório, contando como vem sendo esse tratamento, esse processo terapêutico. No relatório pode ser tanto um relatório psicológico, que aí é só o psicólogo que faz, ou pode ser um relatório multiprofissional,
Em casos de trabalho em equipe, a equipe pode se juntar para fazer um relatório. Então, vamos imaginar que você trabalha num CAPS ou você trabalha num hospital e você faz atendimento em conjunto ali com uma equipe de um paciente. E vocês precisam dar um relatório desse paciente, por exemplo, para levar para o INSS, para tentar algum tipo de benefício. É um dos casos também que o relatório é muito solicitado. Então você pode fazer um relatório multiprofissional. Pode ser você assinando junto com o assistente social, junto com o enfermeiro, junto com o médico. Então vocês podem relatar ali e todos assinarem ao final. O quarto tipo de documento é o laudo. O laudo psicológico, ele sempre advém de uma avaliação psicológica padronizada. Então acontece uma avaliação psicológica com todas aquelas etapas bem completa e o resultado é descrito ali dentro de um laudo psicológico. O laudo é um documento muito detalhado. Ali você explica de maneira aprofundada sobre os resultados da avaliação psicológica, suas percepções. Ali você constrói um texto que você vai amarrando, interligando vários dados, várias informações a respeito do paciente, de maneira a construir esse raciocínio da compreensão dele funcionar, ao final ali amarrando com uma conclusão. Então o laudo, ele sempre precisa ter um estudo grande, mais profundo antes dele ser elaborado. E finalmente o quinto tipo de documento é o parecer psicológico. O parecer, ele não se refere a uma pessoa, a um paciente. O parecer, ele se refere a alguma questão focal, algum tema principal que o psicólogo vai ali discorrer a respeito deste tema. Então, o objetivo dele é aprofundar e trabalhar um tema do ser humano, não falar a respeito de uma pessoa. Quando que o parecer é feito? Muitas vezes quando precisa se esclarecer algum tópico. Vamos imaginar que algum jurista quer entender melhor a questão da alienação parental. Na perspectiva da psicologia, ele pode pedir um parecer de um psicólogo a respeito de alienação parental. E aí o psicólogo ele vai redigir esse documento, que precisa estar composto também por referenciais teóricos confiáveis, para que essa questão de fato fique mais clara para quem solicitou o documento e precisa dessas informações. Todos esses documentos, cada um deles tem um formato e tem itens que devem compor. Nesse vídeo eu não vou entrar em detalhes em cada item, mas eu falo para você que é muito fácil de ter esse acesso, é só jogar lá no Google, entrar no site do Conselho Federal de Psicologia, que você vai encontrar a nossa resolução, que traz as orientações sobre como elaborar os documentos. Olha lá, vai seguindo passo a passo, que o seu documento vai ficar no formato correto, que é colocado pelo nosso conselho. E todos esses tipos de documento, eles precisam conter data e precisam conter ao final o seu nome completo com seu número de inscrição no CRP com o seu carimbo. Lembre-se de sempre colocar essas informações. Como esse é um assunto que gera muitas dúvidas nos psicólogos, se você ainda tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou te respondendo, te ajudando a ter mais clareza sobre esse trabalho. Então, se você ainda não me segue aqui, se inscreva, se não me segue no Instagram, @naraleãopsi. Um grande beijo, até o próximo vídeo.